Curso de C Sharp, aula 5. Vamos disparar aqui. Algumas pessoas disparam o command, né? O prompt de comando, a console, normal. E você precisa disparar essa que está aqui, ó, no menu iniciar, com Visual Studio 2022 Developer Command Prompt. Tá? Então vamos dar CD aqui para o nosso diretório. Vou mostrar para vocês, ó. Vocês dão Ctrl C no caminho. Dá um CD para lá. Ctrl V. Catapimba. E estamos lá. Então vamos compilar o exemplo 005.cs. Sem erros, o que é que esse comando faz? Essa primeira script nossa faz, levando em conta que nós queremos ler um arquivo CSV. Então, mesmo cuidado, carregar a biblioteca System e carregar system.io. Em linguagem C, vocês carregavam o standard.io, stdio, né? Aqui você tem que carregar o system.io com letras maiúsculas, o I e o O, tá? Bem, declaramos namespace, a classe e o método estático main, né? Com o string args como parâmetro. Bom, primeiro exemplo mais simples nós utilizamos a classe file, tá? Muito parecido com a linguagem C, né? E damos o read all text. Isso significa que ele vai ler todo o conteúdo do arquivo, tá certo? E carregar numa grande string, a string texto. Lembrando que tamanho de string agora pode ser o tamanho do seu HD, tá? É um grande campo blob. Claro que ninguém vai fazer isso, né? E nós vamos só mandar imprimir o conteúdo do texto. Então, vamos mostrar a vocês o conteúdo do arquivo args.csv, que deve estar aqui no mesmo diretório. Vamos dar asterisco.csv aqui na busca. E aí a gente vê o arquivo, ele está até com o símbolo de Excel. Mas nós vamos abrir no editor site. Veja, um arquivinho muito simples, pé duro, primeira linha, contém os títulos e as linhas subsequentes, as outras linhas, têm os dados. Alguns cuidados com os dados. O formato default string. Sempre usem isso, tá? Mas aqui para o valor, nós não vamos utilizar aspas, tá? E o separador do campo decimal, pelo menos para o meu computador, cuja regionalização lá no painel de controle fala que o decimal point is comma, ou seja, o ponto decimal é vírgula, então nós vamos utilizar o formato assim, tá certo? Deu uma soma errada no programa de vocês? Troca a vírgula por ponto, evidentemente, tá certo? Então, lemos todo o conteúdo do arquivo aqui. Temos que executar, né? Então, já que é um programa compilado, a gente dá CS 005. Beleza, o arquivo foi lido. Por que é que ele está saltando linha a cada dado? Aqui, ao final, quem não veio da geração DOS tem uma dificuldade com isso. Ao final de cada linha, você tem o CR, o Carry Edge Return, que é o barra invertida R da linguagem C, e o Newline, que é o barra invertida N. Eles estão, obviamente, invisíveis aí, tá? Eles provocam um efeito no arquivo texto. E na console eles têm exatamente o mesmo efeito. Então, lembrem-se, existem dois caracteres invisíveis ao final da linha. O Carry Edge Return e o Newline. Correto? Então, vamos lidar com isso daí, tá? Já pensando nisso aí. Bem, agora nós vamos ter que partir cada uma dessas linhas aqui
e trabalhar o registro. E levar em conta que a primeira linha é de títulos. Então, vocês vão ver aqui com clareza, vejam, os caracteres de que eu falei, ó. Ao final de cada linha você tem o /R e o /N. Eu vou explicar por que vocês precisam variar aqui o delimitador, tá? Então, vamos lá. Bem, nós damos o read no texto todo e obtemos uma cadeia de caracteres. Como eu falei que tem esse caractere no final, né, nós temos que dar um replace em um dos caracteres e usar o outro para split. Então, se vocês usarem o replace do /R, né, o QRS return, por vazio, né, o split vai ser pelo /N, que é o line feed. E vice-versa, se vocês derem um replace no /N, que é o new line, né, substituir os separadores de linhas, né, vocês vão ter que usar o /R como o caractere de split. Vamos tirar o QRS return, tá? Porque tem muitos arquivos que não tem o /R e /N, só tem o /N. /N tem sempre o line feed, tá? Então, vamos lá. A gente lê o texto todo, substituiu o QRS return por vazio. Por que aqui o delimitador é aspas? Porque um vazio, ele leva aspas. Você não pode usar o aspas simples para isso, porque vazio não é caractere. Você só usa apóstrofo, ou seja, esse separador, né? Essa aspa simples para caractere. E usa aspa dupla para string. Correto? Então, demos replace nele por vazio. Eliminamos o QRS return. E vamos dar split nas linhas, utilizando o line feed e jogar num array. Itens vai ser um array. Nós não qualificamos como array, qualificamos simplesmente como var. Correto? Bem, agora chega a hora da gente rodar essa pequena coleção aí de objetos, né, separados por line feed, né? Então, vamos fazer isso com, ó, vejam, itens é um array, então nós vamos aqui usar o for each, falando, ó, jogue para string item cada um dos itens lidos do array itens. Correto? Então, está estabelecido o array aqui, a leitura do arranjo. Correto? Incrementamos um contador para cada linha lida e testamos se o item não é vazio. Sabe por quê? As pessoas têm o desagradável hábito de dar um enter depois da última linha. Não precisa, tá? Mas aqui olha aqui, ó, tem um enter aqui depois da última linha. Então, como pode vir vazio, nós estamos testando se o item é diferente de vazio. E mandando dar um write line do contador e do item lido, tá? Então, vamos compilar aqui essa versão, que leva o nome de 005A, e executar, tá? O efeito é quase o mesmo, com a diferença que nós colocamos o contador justamente para vocês não falarem assim, não, ele está lendo o negócio todo e já tem line feed, ele vai mostrar um por linha. Não. Tanto é que o contador aqui mostra que nós trabalhamos linha a linha, conforme vocês podem comprovar aqui pelo código. Correto? Então, até aí está bom? Bem, agora chegou o momento de fazer a soma. E aí vocês vão ver o que é mexer com o Microsoft. O corpo do programa é exatamente o mesmo. Mas, né, nós adicionamos aqui uma variável do tipo decimal soma com 0.0, olha aqui, e tivemos que colocar M. Isto é Microsoft, tá? Eles bolam coisas da cabeça deles, né, que só tem nos produtos deles,
ver se tem condição a gente precisar colocar uma letra para qualificar. Olha só, já está levando ponto decimal, já está declarado aqui que é decimal, e você precisa declarar no conteúdo, tá? Que ele é decimal colocando essa letra M. Mas tudo bem, né? E vamos declarar também um array, é declarado dessa forma, um array string, aqui ó, string abre colchete, fecha colchete, calls. Cada coluna lida do CSV vai ser um call. Então, esse aqui vai ser call 0, esse aqui call 1, anota, item vai ser call 2 e valor vai ser call 3. É o call 3 que nós vamos trabalhar conforme vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? Bem, então, mesma coisa, é estabelecido loop e tal. Aonde que a coisa varia? É que além do split dos itens feito aqui, usando line feed como referência, para cada linha lida, nós temos que partir as colunas com o delimitador ponto e vírgula. Tá certo? Isso é jogado no array calls, que está declarado aqui, um array de strings, tá? Mas acontece que a primeira linha contém títulos, então nós não podemos somar os dados da primeira linha, tá? Tanto é que em todas as exportações de vocês de Excel para CSV ou do Power BI, marquem lá, primeira linha contém títulos. Bem, e a soma sofre o acúmulo normal de qualquer linguagem de programação. Soma igual a soma mais. Aí, como calls índice 3, todos os pedaços são string, apesar do último não estar entre aspas, é tudo lido string, tá? Nós temos que converter para decimal e somar. E na saída do loop, ó, vejam, marcando aqui, azul, azul, o loop termina aqui, ele dá um write line, soma, tracinho, soma tal. Beleza? Vamos compilar aqui a versão B. Compilou legal e vamos executar. Beleza, tá? É na execução que vocês conferem se os separadores decimais estão corretos, se o tipo está correto e tal. Isso aqui, se você botar ponto, ele dá mais de 3.000 no total. Tá certo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse exemplo, conversão e trabalho sobre arquivo CSV, né? Processamento de arquivo CSV, é muito frequente, principalmente depois do Power BI, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem isso muito no cotidiano de vocês. Vocês estão vendo que os exemplos são todos direcionados para a vida prática do programador. Aqui não tem firula, né? Não tem nada de mostrar coisa bonita e tal. É o que a pessoa precisa, tá ok? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final aqui da nossa aula 5.